Muito boa noite a todas, todos e todes. É um prazer mediar mais um debate. Eu quero começar um pouquinho diferente, agradecendo a cada uma dessas mulheres maravilhosas que aceitaram estar com a gente aqui nessa noite. Muitas de nós depois de um dia de cansaço, tanto as que estão no painel, como todas as que estão aí com a gente. Na verdade, todas, todos e todas. Com isso, eu queria contar um pouquinho do que é esse projeto, né? A série Mulheres Iluminando o Mundo, ela nasceu para contar histórias de impacto, conquistas e sonhos de mulheres brasileiras, e mulheres brasileiras na sua multiplicidade. Nessa primeira temporada, a gente tem aí um documentário, um filme, né, de 37 minutos, e vamos ter aí várias pílulas do filme, do documentário, né, 5 minutos cada uma, para a gente conversar a respeito. Esse aqui é o terceiro debate das conversas que iluminam. Essas mulheres que protagonizaram o filme são totalmente diversas entre si, mas têm como convergência a capacidade de romper limites, de criar pontes e de inspirar outras mulheres ao seu redor e, por que não, outros homens também. Ao se tornarem novas referências para a sociedade, essas mulheres iluminam o mundo. Hoje é o dia do lançamento da segunda pílula da série e convidamos a todos, todas e todes a conhecerem a história da Fernanda Ribeiro, Brasil e cofundadora da Conta Black, que visa dar o máximo suporte para que os sonhos de empreendedores e profissionais liberais negros se tornem realidade. Então, com isso, eu vou chamar a pílula, são 5 minutinhos, e depois a gente volta aqui que eu vou apresentar essas painelistas maravilhosas que estão aqui com a gente. Eu sou uma das fundadoras da Conta Black, é um hub de serviços financeiros alocados numa conta digital. Uma iniciativa que nasceu dentro da Afrobusiness, que é uma rede formada por empreendedores, intraempreendedores e profissionais liberais, todos negros. A princípio, a gente começou essa rede com um objetivo de conectar essas pessoas, gerando trabalho e renda. E se a gente pensar um pouquinho hoje como que é o cenário, tanto das finanças como da tecnologia, hoje é formado por homens brancos de média 35, 45 anos, né? Então, eu como uma mulher negra retinta, sou um ponto diferente dentro desse universo. Às vezes você encontra ambientes que são hostis no sentido de que todas as pessoas são iguais e só você é diferente. Olá, Jerusa, tudo bem? Oi, Fernanda, tudo e você? Tudo ótimo. Bom, eu estou aqui para ouvir um pouquinho sobre a sua situação financeira, para a gente pensar juntas de que forma que a Conta Black consegue te ajudar. Ai, ótimo. Então, vou te contar meus desafios atuais. A luta negra e a luta relativa ao racismo ela não tem que ser focada 100% nas pessoas negras, e sim nas pessoas brancas. A igualdade de gênero ela tem que vir ali de atores homens. Há um conflito atemporal que o ser feminino vem apaziguar. Quando uma mulher persistente elabora a fusão dessas forças, tudo se dissolve em chamas. Todos os setores da vida se transfiguram com a ebulição de sua paixão. A pandemia é um marco importante nesse processo de repensar tanto o papel da mulher quanto do negro dentro da sociedade. Então, se faz necessário cada vez mais incluir pessoas negras dentro das corporações, mulheres dentro dos boards, dentro dos poderes, dos locais de poder de decisão, para que a gente mude essa realidade. E daí, trazendo essa responsabilidade para mim, eu acho que eu tenho que me dedicar cada vez mais para construir novos espaços,
Eu tenho que me comprometer cada vez mais de trazer novas mulheres. Eu acredito que daqui para frente, cada um de nós tem um papel significativo nessa construção que a gente deseja. Aí, podemos falar então um minutinho. Eu da outra vez tinha falado, eu entendi que só um pouquinho antes ele avisa para a gente para não dar delay, né? Mas eu amei ver a pílula. Estamos no ar, Adriana. Ah, estamos no ar. Disfarça, gente. Erro tático aqui. Obrigada, Sal. Então, eu espero que vocês tenham adorado aí a pílula da Fernanda, né? E agora eu vou apresentar aqui esse painel maravilhoso e começar as nossas perguntas. Então, ele é composto da própria Fernanda, uma das 8 protagonistas aí do filme, né? Pela Sawane Bispo, né? Que é uma empreendedora, e ela vai contar daqui a pouco um pouco do empreendimento dela, e ativista corporativa hoje no Google. A própria Gisela Arantes, que é diretora e roteirista aí do projeto, do documentário. A Sônia Favaretto, que é uma grande especialista em sustentabilidade, pioneira dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, membro de vários conselhos de administração, e a Kelly Carneiro, diretora executiva na UI, e também uma ativista corporativa, embora ela não se apresente assim, ela está ali muito ativa aí nas causas de gênero e racial. Então, com isso, começo aqui nossa primeira pergunta e vou começar com a Fernanda. Fernanda, a Afrobusiness que você aí preside, lidera, é uma organização focada no desenvolvimento econômico
e na circulação de renda para empreendimentos criados por pessoas negras. Conta para a gente um pouquinho mais dessa associação, por que vocês criaram, né, a Afrobusiness, como vocês atuam e quais têm sido realmente os principais desafios das e dos afroempreendedores negros, afroempreendedores negros é duplamente a mesma coisa, né? Que essas pessoas, que esses empreendedores encontram aí nas suas jornadas. Perfeito. Acho que eu quero começar agradecendo pelo convite para participar do documentário. Queria desejar uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo e dizer que estou muito feliz de ter essas mulheres incríveis ao meu lado. Bom, como a Adriana bem falou, meu nome é Fernanda Ribeiro, eu presido a Afrobusiness. A Afrobusiness, ela nasce dentro do meu ano sabático, então eu, por muitos anos, atuei no corporativo e decidi, por conta dos desafios impostos pelo corporativo como um todo, e a gente sabe como essa realidade é para mulheres negras, jovens de pele retinta, eu acabei decidindo por fazer um ano sabático. E nesse ano sabático me deu a vontade de investir numa migração de carreira, para assim empreender. Então, a Afrobusiness, ela nasceu com o intuito de unificar o meu networking, que vinha do corporativo, do Sérgio, que é um dos sócios fundadores, que sempre foi muito atuante entre os empreendedores, especialmente empreendedores negros, e o Márcio, que tinha uma atuação ali como profissional liberal, ambos, né, nós três negros, criamos a Afrobusiness com o intuito de ser uma rede formada por empreendedores, entre empreendedores e profissionais liberais. Tínhamos o objetivo de conectá-los entre si para gerar o que a gente chama hoje em dia de black money, né, que é a circulação financeira dentro da comunidade negra. A Afrobusiness atualmente, então, isso aconteceu há 5 anos atrás, a Afrobusiness ainda é ativa, então hoje nós atuamos com um processo de capacitação, e daí nós restringimos o nosso foco de atuação em empreendedores negros. Então, nós capacitamos empreendedores e conectamos entre eles para continuar gerando oportunidades de trabalho e renda, então gerando black money. E a gente também conecta esses empreendedores à cadeia de fornecimento de grandes empresas. E esses fornecedores, eles entram empreendedores negros, e a gente tem muito sucesso nessas conexões, porque como Afrobusiness, a gente sempre entra nas empresas com um olhar 360. Né? Nós sabemos muito bem que existe uma boa intenção das empresas, no entanto, existem processos que são incompatíveis, muitas vezes, com a realidade do afroempreendedor. Então, um dos nossos primeiros estágios é olhar a empresa, né, olhar profundamente, entender processos, entender que tipo de empreendedor negro pode ser conectado, e depois disso nós conectamos esse empreendedor. E todo esse olhar, que eu gosto de dizer que é até holístico, ele vem muito baseado dos desafios enfrentados pelo empreendedor negro, né? Se nós considerarmos que hoje o empreendedor negro, por exemplo, tem o crédito negado 4 vezes mais comparado a um empreendedor branco, exatamente nas mesmas condições, quando eu promovo esse processo de conexão entre uma pequena empresa liderada por uma pessoa negra e uma grande empresa, automaticamente eu já preciso contar para essa empresa sobre isso, e automaticamente a gente muda processos internos, como, por exemplo, o fluxo de pagamento. Hoje nós sabemos que as grandes empresas têm um prazo de pagamento algo em torno de 60 até 120 dias, que nós sabemos que não é compatível com a realidade do empreendedor negro, né? Uma vez que ele já começa, muitas vezes, o seu negócio já devendo. E daí, para finalizar um pouquinho, eu gosto sempre de dizer que, infelizmente, os desafios dos empreendedores negros, eles para além, né, dos desafios de empreender, que é aquela famosa taxa da morte, que são 2 anos
em média, que é o tempo de duração de um negócio até ele ser fadado a morrer, existem todos os desafios provocados pelo racismo estrutural. E hoje a Afrobusiness atua exatamente para apoiar esses empreendedores nesse processo, para promover a sustentabilidade não só desses negócios, mas também a sustentabilidade financeira de toda uma cadeia que o serve. Muito obrigada, Fernanda. É isso mesmo. Hoje mesmo eu ouvi um relato que me deixou super triste, né? Porque a gente acha que essas coisas. É difícil crer o que faz isso acontecer, mas é esse realmente racismo estrutural, né? Então, é uma empreendedora negra que ela falou que uma vez ela fez, há pouco tempo, ela pediu para uma outra empreendedora branca para ambas entrarem no mesmo processo, tá? E o que ela terminou recebendo, né, o preço oferecido para ela bem inferior ao dessa amiga dela branca, né? E daí a gente fica sempre muito chocada quando ouve essas coisas, né? Mas mais do que chocada, que não serve de muita coisa, né? A provocação aqui é vamos sempre ter os dados desagregados, vamos sempre monitorar, seja por políticas públicas, seja por empresas que estão apoiando, vamos ver realmente como essas pessoas, como essas e esses empreendedores negros estão realmente conseguindo avançar seus negócios e usufruir das questões. Com isso, então, agora eu vou para a Gisela. Gisela, qual a importância de ter a Fernanda nessa primeira temporada da série? E como foi a decisão de trazer o tema do afroempreendedorismo para o filme? Bom, boa noite a todas, todos, todes, né? Um prazer enorme seguir aí com o público que está com a gente, né? A terceira Conversas que Iluminam. E também as nossas queridas aqui convidadas, né? A Fernanda, a Adriana, nossa mediadora, a Kelly, a Sônia, a Sauane, muito obrigada. Olha, desde o princípio, né? A ideia é criar uma série de filmes para o empoderamento das mulheres e a igualdade de gênero. E, obviamente, que pensando nisso, a gente não pode abrir mão de nos aprofundar, né, na questão da equidade. Porque todas, né, queremos que os direitos sejam iguais a todas as pessoas. Mas, quando a gente olha de perto, a gente percebe que as pessoas não são iguais. De onde elas vêm, né? Qual a característica cultural, social, econômica, psicológica, quais as necessidades, quais os anseios das pessoas. Então, uma sociedade que verdadeiramente preza pela democracia deve pensar, né, sobre isso também. Então, dentro disso, né, a gente vê a questão da mulher, como até a Adriana também trouxe, em relação aos homens, com uma grande discrepância, às vezes exercendo a mesma função num determinado trabalho e ganhando muito menos, né? Em ocasiões assim também onde vários setores da sociedade, onde a predominância da liderança é masculina, então a mulher ela passa ali a fazer um trabalho mais, vamos dizer assim, na base da pirâmide social, né? Ou até mais ou menos no meio e tal. Mas quanto mais a gente pensa, né, nas mulheres liderando empresas ou mesmo países, né, politicamente, isso vai ficando cada vez mais difícil de acontecer. Então, quando a gente olha então, para o afroempreendedorismo, né, que tem aí uma capilaridade gigante de 1,7 trilhão de reais que movimenta por ano, né, e a gente está falando de uma série que trata da mulher dentro do mercado de trabalho, não daria para ficar fora desse assunto. E a Fernanda é grande representante, né, uma mulher jovem, negra, empreendedora, que trabalha no mercado financeiro, que empodera outras mulheres financeiramente, não podia faltar no nosso filme. Muito bem-vinda, Fernanda, sempre. Super obrigada, Gisela. É isso mesmo, né? Se a gente quer esse mundo melhor para todo mundo, a gente precisa dar voz para todo mundo, né? E não tem sentido num país como o Brasil, que 56% da população se autodeclara preta ou parda, que essas mulheres não estejam num documentário como esse, que visa iluminar muito mais mulheres. Então, com isso, agora eu vou para a Sauane, que é uma das oradoras mais animadas que eu já ouvi na minha vida. Sauane, numa entrevista à Forbes, você disse que a expertise da aproveitada por empresas que dizem querer inovar. Na sua opinião, onde essas empresas estão errando?
quais as estratégias que elas podem realmente usar para, de fato, abrir espaços para mulheres negras. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Muitíssimo obrigada pelo convite. Adriana, adoro essa pergunta. Por quê? Porque, primeiro, existe diversidade dentro da negritude. E quando a gente fala isso, não é unicamente em relação ao posicionamento em relação à questão da etnia, mas é falando no aspecto de saberes. As mulheres negras têm saberes diversos. E muitas vezes isso é desconsiderado. Normalmente são colocados em núcleos muito específicos e, recentemente, tendo as empresas aberto mais os comitês voltados para a diversidade, as mulheres negras elas têm sido consideradas para discutir a sua etnia. E aí desconsidera toda uma trajetória acadêmica, uma trajetória profissional. Com isso, eu trago mais um ponto que as empresas não estão atentas para permitir que a inovação de fato aconteça, porque a inovação é com base no processo de ideias novas, e isso tem que vir de diferentes contextos. Desconsidera-se também a questão da senioridade, porque elas têm diferentes experiências, né? Eu também faço parte disso. Então, nós temos diferentes expertises profissionais e trajetórias, ciclos no processo de trabalho. E aí vem um outro ponto que eu gosto de discutir, que é justamente o fato dessas mulheres serem contratadas, em sua grande maioria, para ocupar posições de base da pirâmide. Então, você desconsidera toda a trajetória dela em diferentes núcleos e a contrata cumprindo a cota da inclusão racial, mas desconsidera os seus saberes e a sua trajetória profissional, todo o seu tempo profissional, todo o tempo de experiência, colocando-a na base da pirâmide, e aí trazendo esse discurso que associa a negritude à necessidade única de subsistência, o que não é verdade. Porque, como foi mencionado aqui, Gisela pontuou, a questão do poder de consumo das pessoas negras que tem aumentado. E isso dá-se justamente por uma questão de ascensão de uma população negra. Isso tem acontecido, lentamente, mas acontece. Com isso, as pessoas negras estão ocupando diferentes espaços nessa cadeia. E isso não está sendo considerado. Logo, como mulher negra, normalmente se está na base, e quem é que está no topo? Quem é essa pessoa tomadora de decisões que tem uma caneta para poder assinar? É justamente o homem branco, que é o tradicional, perpetuando assim o estereótipo de quem é o detentor de poder e, consequentemente, de acesso a um outro núcleo econômico. Logo, é impossível se falar de inovação dentro de espaços corporativos, desconsiderando o contexto dessa mulher negra que está entrando nessa corporação. E, infelizmente, isso não é levado em pauta. Um ponto, né? O último ponto aqui, é se perceber que essas trajetórias, elas não necessariamente precisam ser do corporativo, mas elas trazem características que são muito requisitadas pelo mercado de trabalho, né? Os chamados soft skills, que justamente por essa necessidade de estar sempre resiliente e lutando pelos seus direitos, essa mulher negra tem características e muito mais destaques do que pessoas não negras. E isso também não é considerado no mercado de trabalho. Logo, se quem detém o poder é sempre a mesma pessoa, se quem toma decisões é sempre a mesma pessoa, como é que essa empresa, de fato, vai inovar? É isso mesmo, Sal, uma excelente provocação. E daí, eu acho que é sempre bom lembrar de um conceito do tokenismo, né? Porque muitas empresas ou muitos lugares, né? A gente às vezes fala, não, eu tenho uma amiga negra, né? Um amigo negro e acha que isso está normal. Isso não está normal. Ou uma empresa que fala, não, eu tenho uma mulher na liderança, eu tenho uma mulher negra como gerente. Não, isso não é normal. Não é porque você tem uma pessoa no seu local de trabalho, na sua ambiente aí de roda de amigos, que isso é normal. Então, é fundamental a gente trazer várias dessas pessoas, porque, como a Sawane bem disse, somos únicas em última instância, somos únicos em última instância, e nenhum de nós, a gente tem características comuns, mas não sempre as mesmas, e cada um tem uma visão. Então, com isso, vou aqui para a Kelly.
A Kelly está no ranking das 15 melhores... desculpa, a Kelly não. A UI, hoje eu estou ruim, gente, desculpa. A UI está no ranking das 15 melhores empresas para se trabalhar, considerando o recorte ético racial, segundo o ranking do Great Place to Work, mais conhecido por GPTW. E chegou nessa posição por ter abraçado o compromisso de acelerar a equidade racial dentro e fora da firma. Na verdade, firma não, empresa, né? Firma é mania de gente de consultoria como a Kelly. Kelly, quais são as principais boas práticas da UI para fomentar o afroempreendedorismo e realmente ser capaz aí de inspirar outras corporações? Boa noite a todos e todas. É um enorme prazer poder participar de um projeto tão bonito. Estou super honrada de estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Com você, Adriana, que é uma mulher incrível, super parceira. A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas na UI. Adriana, assim, eu entendo que isso só está sendo possível, né? A gente só atingiu esse patamar, esse nível, porque, em primeiro lugar, a gente trata a equidade racial dentro da empresa com muita franqueza, com muita clareza, né? A gente sabe que o racismo no Brasil e no mundo, ele é estrutural, que somente enfrentando de frente o problema, com todas as suas dores, com todas as suas verdades, que a gente pode seguir em frente, né, rumo a uma mudança de história. Então, o que nós fizemos ali, né, dentro da UI, como boas práticas? Nós criamos um comitê chamado BPN, que é o Black Professional Network, né, que é uma rede de profissionais negros, com o objetivo de promover o avanço, o desenvolvimento profissional, o recrutamento e retenção dos negros dentro da UI, promovendo, assim, um sistema de suporte profissional, né, enfatizando a diversidade, a consciência cultural, a educação e excelência profissional, né, incluindo, inclusive, posições de liderança, trabalhando através de coaching e treinamentos, né, para os nossos potenciais candidatos a serem também recrutados a trabalhar na UI, através de orientação, né, do crescimento e desenvolvimento de carreira sustentáveis dos nossos profissionais negros. Para fomentar o afroempreendedorismo, óbvio, a equidade racial, de gênero e social, nós criamos diversos programas de diversidade, né, e coaching, vou citar alguns aqui para vocês, dentre eles o Women in Woman, que é uma jornada de aprendizado, que é um coach de 1 ano, que tem o foco, né, do desenvolvimento de habilidades de brand, de gestão e relacionamento, onde executivas da UI e conselheiras importantes no mercado orientam as participantes para alavancar os seus negócios de maneira sustentável. A gente possui também o Women Fast Forward, que é uma plataforma global da UI que envolve as nossas pessoas, nossos clientes, para promover a igualdade e equidade de gênero. Temos também ali o Professional Women Network, que tem o objetivo de desenvolver e reter as mulheres com o potencial de chegarem à liderança na firma, né, buscando, assim, equilíbrio e diversidade, apoiando essas mulheres no seu network interno e externo também. Criamos o Power Up, né, que é o poder feminino, que é direcionado para desenvolvimento de líderes, com o objetivo de criar, né, provocar reflexões, aprendizado e engajamento, né, para ampliar a rede de relacionamento dessas mulheres, para que elas possam serem ali protagonistas da sua carreira e sejam ótimas líderes. Um dos programas também, aí eu acho os que mais eu gosto, são 2 deles, que é o de mentoria reversa, né, que ele traz um feedback para a nossa liderança masculina, né, que acaba proporcionando aí que as nossas profissionais mulheres discutam o tema relacionado, como elas se sentem dentro do ambiente, né, dentro e fora da UI, para que possa conscientizar os homens que também são parte integrante dessa luta, e o melhor deles, que é o que eu mais tenho carinho, que é o UI Empodera, que hoje é coordenado pela UI Institute, né, é um programa que ele visa formar jovens em situação de vulnerabilidade social, né, com conhecimento em tecnologia, inglês e negócios, contribuindo, assim, para o desenvolvimento e a empregabilidade dessas pessoas, para elas terem condições de enfrentar um mercado de trabalho, enfrentar uma entrevista e adentrarem ao mercado também. Nós acabamos, então, definindo estratégias, né, e metas para facilitar a colaboração aí para construir um mundo de negócios melhor, concentrando, obviamente, na nossa cultura, na nossa comunidade e também nos nossos clientes. Então, a gente entende que a responsabilidade corporativa que transforma é isso, né? E a gente entende também que isso é um papel de toda a grande organização. Então, convido a todas as organizações que também promovam esse tipo de programa para poder apoiar o afroempreendedorismo.
isso, Kelly. Saudades aí dos trabalhos do VPN, que são ainda muito bons, mas eu agora não faço mais parte, mas quando eu fazia, gostava muito. Com isso, então, agora eu vou para a Sônia, né? Sônia aí é uma voz muito importante nessa agenda conhecida com a sigla ESG, né? Mas que é do meio ambiente, do social e da governança, né? E que tem ganhado cada vez mais importante. Atuou muitos anos em liderança nesse tipo de área, né? Hoje é membro de muitos conselhos e é pioneira aí do Pacto Global para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, com essa voz poderosa nessa pauta, Sônia, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o espaço do afroempreendedorismo nessa pauta ESG. Bom, antes de mais nada, uma alegria estar aqui. Fiquei tão feliz com o convite. Gratidão aí por compor essa mesa com mulheres maravilhosas. A Adriana, que é uma parceira de tanto tempo, né? Fizemos tantas coisas juntas. E aí, até como profissional de comunicação, eu já falo que é maravilhoso o título, né? Mulheres Iluminando o Mundo, conversas que iluminam. Então, minha gratidão pelo convite. Então, Adriana, primeiro assim, eu gosto de dizer que quando a gente fala em ESG, né, ESG, sustentabilidade, na verdade a gente está falando de um novo modelo de mundo, né? Não se trata de siglas, de rótulos, é isso, é uma transformação de um padrão. É claro que a gente ainda precisa usar, né, de siglas, porque a gente está no momento ainda de construção desse novo modelo, né, de incluir questões ambientais, sociais e de governança num padrão puramente econômico. Isso leva tempo, é uma mudança geracional, mas é importante da gente entender e ter isso muito claro que é uma mudança de mundo. Mudança de padrões estabelecidos, é uma questão de fazer diferente, de encontrar novos caminhos. E nesse contexto, o empreendedorismo, na minha visão, assume uma importância capital, né? É uma força que traz na sua essência a abertura de caminhos, a ousadia, a inovação, né? Já falamos de inovação aqui. Então, tem uma conexão muito forte aí com a necessidade dessa criação de um novo padrão. E aí, dito isso, eu chego no afroempreendedorismo, me arriscando aqui, né, a falar numa mesa de mulheres maravilhosas e muito mais competentes do que eu no tema, e por isso que eu vou correlacionar com os ODS, né, que é mais o meu lugar de fala. Tem uma pesquisa que eu gosto muito, ela foi feita em agosto do ano passado, com 8.550 empresas de um índice global do MSCI, analisando o alinhamento dessas empresas aos ODS. Eu vou destacar 2 ODS. Primeiro, 8, né, que é de trabalho decente e crescimento econômico, e quando a gente olha o propósito do ODS 8, é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas, né? Faltou todos aqui, mas acho que foi antes até do termo. Então, assim, esse é o ODS, né, segundo essa pesquisa, que tem mais empresas alinhadas a ele, 1.269 empresas. É uma boa notícia, mas até certo ponto é esperado, porque as empresas existem para esse fim. Mas quando a gente olha o ODS 10, que é a redução das desigualdades, a gente não tem nenhuma empresa fortemente alinhada a ele. Mas vejam, nós temos 828 empresas alinhadas. Ou seja, existe, segundo a pesquisa, e eu vivencio isso no meu dia a dia com as companhias, uma preocupação genuína no meio empresarial em promover essa pauta da inclusão, em apoiar essa pauta. A gente vê muitas parcerias de empresas com empreendedoras, empreendedores, vários instrumentos de mercado surgindo para esse avanço, né? Então, assim, eu sempre acho que a gente tem a questão do copo meio cheio e meio vazio. Eu sou da turma do copo meio cheio, né? Eu acho que a gente, e ainda mais quando fala de uma agenda de transformação, a gente tem que olhar o que a gente já tem, se desafiar no que não tem, mas eu acho que tem que olhar dessa forma, e eu acho que o afroempreendedorismo, as falas anteriores, né, deram uma visão muito forte aí disso, tem muito espaço a conquistar, mas eu vejo um respeito e eu acho que existe um espaço também criado para isso. E para finalizar, eu gostaria de citar um item da carta final do encontro do G20, que aconteceu na Itália em outubro, pouco antes da COP26, e foi muito importante, inclusive, para a COP. E por que eu vou citar? Porque a gente está falando das 20 maiores economias do mundo, que podem, devem e têm a responsabilidade de apoiar esse movimento. Em determinado momento dessa carta, eles falam o seguinte: continuamos profundamente preocupados com os impactos da Covid-19, crise que atrasou o progresso em direção à Agenda 2030. Aliás, fazendo um parênteses na carta, segundo um relatório do World Economic Forum, a Covid atrasou em uma geração o tempo para fechar o gap de gênero, em uma geração. Mas a carta diz assim: reafirmamos nosso compromisso com uma resposta global
para acelerar o progresso na implementação dos ODS e apoiar um processo sustentável e uma recuperação inclusiva e resiliente em todo o mundo. A gente sabe que papel aceita tudo, mas eu tendo a entender que quando líderes com esse poder de caneta, né, fazem esse tipo de compromisso, a gente pode ficar um pouco mais esperançosos, Adriana. Com certeza, Sônia, eu acho que eu sou da turma que na maioria dos dias meu corpo meio cheio também e é otimista que a gente vai chegar lá, que a gente vai ganhar força, né? E acho que você usou uma analogia muito legal, Sônia. E hoje a gente ainda precisa da sigla ESG, né? Então, hoje, dentro das empresas, você ainda precisa dos comitês, né? Comitê de pessoas negras, comitê de mulheres, comitê de pessoas LGBTI+, mas a gente precisa realmente que essa agenda ela fique impregnada das decisões de negócio mesmo, em quem está gerindo. Então, na área de compras, no sistema financeiro, na área de concessão de crédito, né? E dessa forma, mesmo quem pensa produto para o empreendedorismo, né? Como que eu penso com esses recortes raciais, de gênero, de idade, de local no Brasil, né? De acesso à internet. Então, tudo isso é fundamental para a gente ganhar escala e ir mais longe. Com isso, então, vamos aqui para a nossa segunda rodada. Acho que estamos hoje direitinho com o tempo. Faltam aí 24 minutos, acho que estamos muito bem. Então, vou começar agora com a Gisela. Gisela, que reflexões podemos extrair da diversidade dessas mulheres fortemente representadas no filme, né? O que isso agrega ao tema geral da série? Bom, fundamental, né, Adriana? Assim, se a gente não pensar na diversidade, a gente não pensa na inclusão, né? E a gente não pensa na igualdade de gênero e não pensa na equidade. Enfim, é um conjunto da obra, né? Então foi muito complexo fazer esse mapeamento, né? Tantas mulheres incríveis. E dentro do filme a gente tem várias representantes aí distintas, né? Cada uma com a sua história. A gente tem uma representante indígena, que é a Sandra Benites, que representa também a cultura, porque ela é curadora do MASP, né, curadora adjunta do MASP. Temos aí outras mulheres também negras, como a doutora Sônia Guimarães, que logo mais vamos também lançar a pílula dela, e que representa a educação, que é, além de cientista, é uma grande educadora. E eu estou trazendo essas duas pessoas porque eu acredito que a cultura e a educação têm um papel fundamental para que a gente conquiste, né, essa oportunidade da igualdade de gênero e da equidade para a sociedade. Né? Se a educação ela pode nos direcionar, né, em termos do nosso comportamento, não estou falando de uma educação formal, estou falando de uma educação humana mais profunda, né? Se ela pode nos dirigir nesse sentido, a cultura ela torna isso visceral, porque ela não abrange só a gente como intelecto, mas a nossa totalidade, né? A nosso sentimento, nossa sensibilidade, enfim, ela entra por vários poros, né? E aí eu me lembro, assim, também de um educador japonês, Tsunesaburo Makiguchi, que viveu nos anos 30, no Japão, e ele criou a teoria do valor, onde ele dizia o seguinte, que a base fundamental da educação é a felicidade das pessoas. Isso é o mais importante. E dentro disso, ele estabeleceu 3 parâmetros, que é o bem, o belo e o benefício. Né? Então, o bem está justamente ligado à educação, né? Tudo aquilo que cria valor e que luta pela justiça, que é contra a injustiça. Né? O belo é aquilo que nos encanta, que nos traz, que nos engrandece como seres humanos, então é a cultura. Né? E o benefício é justamente a gente conquistar as oportunidades com o objetivo final de estabelecer a paz. Né? Então, a paz, a cultura e a educação como um tripé fundamental para a sociedade. Quando a gente tem a perda de uma dessas questões, há o desequilíbrio. Né? Então, a gente deve sempre voltar para isso e criar isso dentro da sociedade como um valor real e que pode trazer a diferença da transformação. Eu, como uma representante da cultura e que trago sempre a educação junto, não podia deixar de falar sobre isso também, né? Com certeza, Gisela, a gente precisa, problemas complexos precisam ser olhados das várias formas e não tem como escapar da educação. Então, agora eu volto para a Sawane. Sawane, você é um exemplo aí de afroempreendedora, que acumula conquistas nessa trajetória, né, e múltiplas experiências, tanto no empreendedorismo dos seus negócios, como aí dentro de ser uma intraempreendedora. Que aprendizagens você vivenciou e gostaria de compartilhar aqui, em especial com as jovens negras que estão nos escutando e que querem entrar no mercado de trabalho ou recém entraram.
do trabalho formal ou até como empreendedora. Como entrar num círculo profissional virtuoso? Eita, Adriana, que pergunta é essa, minha gente? Mas vamos lá. Eu acho, como uma mulher negra, dá para perceber pelo meu sotaque, baiana, né? Nordestina em São Paulo, e de origem de uma periferia centro-urbana de Salvador, eu posso falar que eu sempre quis ocupar espaços, mas nunca soube como. E recentemente tenho dito, né, gente, estou vivendo tudo que eu sempre quis, mas nunca imaginei como poderia tornar realizável. Então, o primeiro ponto é: entenda que querer ter acesso a um espaço que te impedem de ocupar é ideal, porque senão a gente se coloca no lugar que a sociedade está colocando a gente. Então, naturalmente, a minha história não seria de ser uma executiva da Google, uma mulher negra que trabalhou na Bolsa de Valores, que é graduada em estatística por uma universidade federal. Não seria esse o meu histórico. Mas está tudo bem ter ambição. Eu vou citar aqui um trecho da música, uma frase, na verdade, do Ileaê, o primeiro bloco afro do Brasil, fundado em 74. O nome da música é Alienação, e tem uma frase que diz assim: se poder é muito bom, eu quero poder também. E esse é o ponto, porque eu trago de novo a fala anterior em relação a estar na base da pirâmide. Eu acho que é importante que a gente almeje o lugar que a gente quer ocupar. Obviamente que esse trabalho não tem que ser unilateral, né? Como já foi mencionado aqui, inclusive por Kelly, as organizações elas têm que assumir um compromisso intencional. Mas eu também trago aqui a necessidade da gente ter um bom relacionamento, da gente saber ter uma comunicação eficiente. Essa comunicação eficiente não só permite que a gente se coloque no nosso lugar, mas como a gente que permite que a gente possa se vender a nossa proporção de fato e que a gente crie uma rede, um networking, porque é natural na jornada, e eu falo isso tanto enquanto profissional, né, voltada para o corporativismo, quanto empreendedora, a gente seguir numa jornada solitária, acreditando que a gente não pode confiar em outras pessoas e que as nossas dores são exclusivamente nossas. A gente tem que vencer as batalhas sozinho. Negativo. De maneira nenhuma. A gente precisa ter esse feeling de em quem confiar e com quem a gente pode se relacionar para o dia a dia, mas também com essa ambição, essa intenção de se galgar outros espaços. Confesso, inclusive, que a minha inteligência, porque eu sou inteligente, com uma experiência que já me permitiu passar por mais de 30 países, já morei, né, em 6 desses países, me faz perceber que normalmente a gente tem que ir além, sim, a gente precisa fazer muito mais para ocupar esses espaços. Então eu me pergunto, pô, passei por 30 países, morei em 6, falo 4 idiomas, por que eu vou ficar numa base? Né? E por que pessoas com muito menos experiências estão ocupando o mesmo espaço que eu? A gente precisa, então, não se diminuir para caber em espaços, inclusive, que são grandes, mas que fazem questão de que sejam pequenos para nós. Negativo, mostre a sua grandeza. Com maturidade, com respeito, se posicionando. Mas eu acho que associado à consciência de quem você é e do espaço que você merece ocupar, associada a uma capacitação adequada, que não significa currículo, né? Porque o currículo, principalmente o diploma, ele não define as nossas habilidades, ele não define as nossas competências. O diploma, ele agrega um conhecimento, mas ele não pode restringir. Eu sou estatística e hoje eu trabalho na área de publicidade da Google, voltada para o setor do YouTube. Mas o que eu aprendi enquanto estatística, a minha relação com números, me dá embasamento para todas as minhas tomadas de decisão lá dentro. Isso é fato. Ou seja, o conhecimento agrega, mas não pode limitar a gente. Não se limite, ocupe o espaço e não siga nessa jornada sozinho. E outra, a gente não precisa ter medo de correr atrás daquilo que a gente merece. Foi isso que eu aprendi. Caso contrário, eu estaria ainda em Salvador, morando na minha periferia centro-urbana, trabalhando certamente em alguma empresa de turismo, depois de toda a experiência que eu tive pelo mundo, eu tive uma segunda graduação em turismo,
E talvez eu não estivesse tão feliz, porque no fundo eu saberia que com toda a bagagem que eu tinha, eu merecia muito mais. Assuma o compromisso de se dar o que merece e cobre isso da sociedade. É esse tipo de conselho que eu dou para jovens negras como eu. Muito obrigada, Sal, maravilhoso conselho. E para aquelas mulheres negras que chegaram, onde a Fernanda, a Sauane, a Kelly chegaram, elas continuem ajudando muito mais mulheres negras a chegarem lá. Então, com isso, vou agora para a Fernanda. E, Fernanda, eu vou só dar uma pimentadinha aqui na sua pergunta, porque o pessoal que está nos assistindo vai querer saber um pouquinho da Conta Black também, tá? Então, a pergunta foi pensada para a Afrobusiness, mas acho que ela pode ir para a Conta Black, né? Como é importante ter esse olhar interseccional, né? Uma vez eu ouvi a frase da Jurema, eu ouvi na Jurema, mas provavelmente não é dela. Quando eu faço um recorte só de algum grupo minorizado socialmente, eu termino com as pessoas mais fortes dentro daquele recorte, né? Então, a Afrobusiness já nasceu com você, né? Com homens, então já tinha uma representatividade de mulheres. A gente sabe que as mulheres negras são a grande maioria no empreendedorismo, e queria, então, que você comentasse aí um pouquinho qual que tem sido a estratégia mesmo para assegurar espaço para as mulheres negras empreendedoras dentro da Afrobusiness e como a Conta Black tem olhado a questão aí das mulheres. Perfeito. Acho que a minha resposta vai complementar muito o que a Sauane trouxe muito bem, sabe? Acho que a maior das estratégias é a gente hackear o sistema, né? Eu gosto muito de usar essa frase, que é estrategicamente estar em lugares onde nos falam que não é permitido ocupar. E assim nasceu a Afrobusiness, e dentro da Afrobusiness nasceu a Conta Black. A Conta Black é um hub de produtos e serviços financeiros que nasceu dentro da Afrobusiness, à base da experiência com esses empreendedores. E só contextualizando um pouquinho, quando nós começamos o processo de conectar pequenos empreendedores ou empreendedores médios negros a grandes empresas, nós víamos que havia ali um gap no que tangia o financeiro, né? Então, muitos desses empreendedores não tinham acesso à conta bancária, não tinham uma conta bancária, não tinham acesso a serviços financeiros, e através disso nasceu a vontade de criar um negócio que fosse desenhado para atender as demandas específicas desse público e demandas específicas da nossa população. Lá no comecinho eu falei um pouquinho sobre o processo de acesso ao crédito, não ser muito difícil como pessoas negras, e daí eu gosto de dizer que isso não muda de acordo com a dimensão desse empreendimento. Então, à medida que esse empreendimento ele vai crescendo, os desafios eles seguem ali de uma maneira diferente. E daí hoje eu falo, sou com o chapéu da Conta Black, sendo empreendedora, uma das sócias, hoje o nosso acesso aos fundos de Venture Capital, ele é mais restrito, né? Então, por muito tempo, quando nós sentávamos à mesa dentro do processo de captação, sempre só encontramos homens brancos que são os tomadores de decisão. E daí, quando a Sauane, fala muito bem sobre esse processo de ocupar esses espaços de poder, se faz necessário que pessoas negras estejam ocupando espaços em diversas dimensões, exatamente para a gente modificar a estrutura das próximas gerações. E daí, como empreendedora, respondendo a sua pergunta, eu gosto de pensar os meus negócios como um reflexo da sociedade, né? Então, a McKinsey, por muitos anos, trouxe no resultado das suas pesquisas que os empreendimentos onde há maior diversidade, eles são mais lucrativos. E eu, obviamente, não criei uma empresa para ela morrer no Vale da Morte do Sebrae, que são 2 anos, né? Então, nós pensamos na composição de um time que refletisse exatamente a nossa realidade. E isso é muito efetivo
no processo da criação de produtos, no nosso modelo de relacionamento com o nosso cliente, nos dois negócios. Então, hoje a Afrobusiness, ela é um empreendimento que o meu time é 95% feminino, e atende 75%, as empreendedoras atendidas, 75% são mulheres. Então, reflete, então eu tenho diversos ganhos nesse processo. E é muito importante salientar que, dentro do nosso time, eu tenho mulheres negras e mulheres não negras. E isso é super importante exatamente para esse processo de diversidade. Na Conta Black, somos um serviço financeiro, normalmente o mercado financeiro ele já é um mercado masculino, e hoje 74% dos nossos clientes são mulheres, e o nosso time é formado 90% por pessoas negras. E também isso faz toda a diferença, porque o nosso time ele já vem com o mindset de pensar como as pessoas negras enxergam os serviços financeiros. E daí um exemplo muito simples é como as pessoas negras enxergam a Seguridade, que é um serviço financeiro, é considerado também um serviço financeiro. Por muitos anos, nós como comunidade sempre pensamos, tivemos uma relação com o dinheiro e com o futuro, sempre numa perspectiva de curto prazo. Então, no processo de desenhar produtos e serviços, é importante considerar isso e desenhar uma mudança no modelo cultural para poder apoiar esse nosso cliente e entregar uma solução que ele olhe e fale, nossa, eu me enxergo nisso. Olha só, de fato, eu nunca pensei em ter uma reserva financeira. De fato, eu nunca pensei em seguro de vida, já que a maioria eu não tenho uma perspectiva de futuro, uma vez que a cada 23 minutos morre um jovem ao meu redor. Né? Então, para a gente é muito importante e estratégico ter um time diverso para poder atuar. Obrigada, Fernanda, por compartilhar. E está dando certo, gente. Diversidade realmente gera bons negócios. Fernanda hoje não vai ter tempo, mas os números aí mostram que é uma verdade, o que a McKinsey já pesquisava em outras instituições. Então, agora estamos chegando aqui no nosso final, mas ainda vamos ter mensagens finais dessas mulheres inspiradoras aqui. Mas antes vou para a Sônia e depois para a Kelly. Sônia, você acabou de lançar aí um livro que relata suas histórias em relação a essa pauta aí do meio ambiente, do social, né, de governança, conhecida como ESG. Como o livro pode inspirar as e os e ex-afroempreendedores que estão buscando espaço e diferenciação no mercado? Adriana, primeiro, obrigada por citar. O livro chama #Vivi para Ver, né? Na lógica de que vivi para ver tudo isso acontecer no mundo ESG. Obrigada por me dar a oportunidade. Tem sido uma jornada muito bacana dar vida a esse livro e contar com pessoas especiais, inclusive Gisela, que esteve lá no lançamento. Bom, no livro eu relato 50 histórias aí dessas minhas quase 2 décadas atuando com essa agenda. E ele traz histórias que hoje podem parecer pueris, tipo assim, implementação de coleta seletiva. Em algum momento a gente falou disso e hoje é uma agenda obrigatória, né? Então, por isso que eu acho que ele traz no bojo a mensagem de que é uma jornada, que nada se faz do dia para a noite, né? E esse conteúdo todo eu acho que dialoga completamente com afroempreendedores que precisam também, né, que também passam por jornada, que as coisas também não acontecem do dia para a noite, que lutam diariamente com N dificuldades, que precisa respirar fundo. Quantas vezes eu precisei respirar fundo nas empresas em que eu atuei, porque falava uma coisa, não me ouviam. Então, precisam respirar fundo, se reinventar, né? E muitas vezes buscar energia onde acham que não existem mais, né? Então, eu acho que as histórias, elas trazem mensagens de que tudo é possível quando você tem um objetivo, um propósito, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas se chega lá, né? E, no fim, o livro fala de pessoas e fala também dos seus vieses inconscientes. Eu acho que quando a gente fala dessa agenda de inclusão, de empoderamento, de equidade, inclusão, a gente fala muito de vieses inconscientes estabelecidos, né? E aí tem uma história do livro, e eu vou ler porque ela é muito rapidinha, porque eu entendo que tem tudo a ver com o painel que eu vivi, e a história chama Uma Questão de Raça. Ela é assim: exercendo a minha profissão de jornalista na veia, eu fui repórter, redatora e editora de várias revistas, entre elas a Raça Brasil, né? Título
com conteúdo relacionado à cultura afro. Eu vou pular algumas partes para ser mais rápida. A maioria dos meus entrevistados, eu trabalhei na Raça há muito tempo, e entrevistadas, obviamente, eram negros e negras, dada a proposta da publicação. Eu era uma das poucas jornalistas brancas. Invariavelmente, as entrevistas presenciais começavam com uma certa tensão no ar. As pessoas me recebiam bem, mas de uma forma distante. Ao longo da conversa, a gente ia se aproximando, encerrava num clima bastante bacana e caloroso. Talvez eu também chegasse de uma forma distante e não percebesse. Eu nunca vou saber se esse distanciamento era em função da diferença racial. Talvez eu também, como falei, chegasse receosa. Quem sabe? Somos humanos e temos vieses inconscientes. Mas o que importa é que tudo sempre terminava bem nessas entrevistas e eu tive a sorte de ter contato com mentes brilhantes que muito me inspiram e renderam belas histórias aos nossos leitores. Então essa é a mensagem do livro, mensagem para a gente se provocar, se reinventar e acreditar no nosso propósito. Muito inspiradora, Sônia. Obrigada aí. Estou doida para ler o livro. E agora eu vou com a Kelly, então. Kelly, a área de tecnologia ainda é pouco ocupada por mulheres e muito menos ainda por mulheres negras. Quais os maiores desafios que você vê para o enfrentamento dessa questão? O que as empresas podem fazer para que... E se você puder comentar no finalzinho, Kelly, uma das outras perguntas que a gente recebeu é a solidão, às vezes, de estar nesse espaço de poder e não ter muitas outras mulheres, muito menos mulheres negras. Adriana, essa pergunta ela é maravilhosa e ela traz uma reflexão muito boa relacionada à minha carreira. Eu possuo 2 formações, sendo a primeira de administração de empresas e a segunda em ciências contábeis. E hoje sou diretora executiva de riscos de tecnologia da informação em uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, né? Portanto, apesar da minha formação, eu atuo na área de tecnologia da informação. As pessoas podem se perguntar como é que eu fui parar nessa área, nessa posição. Eu posso dizer que isso aconteceu não só pela minha competência e dedicação, mas pela oportunidade que me foi dada durante o meu desenvolvimento de carreira, né? Acho que para responder a sua pergunta, eu entendo que as empresas precisam trabalhar em estado de força máxima, né, para poder encontrar mulheres para as vagas de tecnologia, abrindo a mente para o novo. Além de contratar e dar oportunidade, né, para as poucas mulheres que hoje se formam nos cursos de ciências da computação, análise de dados, enfim, mulheres estudantes de tecnologia, que já são minoria, né, por ser um curso bastante machista, a gente não pode esquecer que o racismo ele segue impedindo a chegada de mulheres negras no mercado de trabalho. Então, é necessário criar oportunidade, um olhar diverso para inserir e promover o desenvolvimento de mulheres em outras formações que possam atuar em tecnologia, como foi o meu caso. Eu tenho muito orgulho de falar do programa do UI, novamente, do Women Tech, do qual eu fiz parte, que diante dos números de estudantes em tecnologia, acabou por fazer uma revolução, né, mudando ali os seus critérios de entrada, né, do programa de trainee, abrindo possibilidades de outros cursos aceitos, como matemática, engenharia, reavaliando regras relacionadas a testes de inglês, o tipo de universidade, e conseguiu subir a entrada de mulheres no programa de trainee de 26% para 46% já no primeiro processo. Então, eu entendo que o que as empresas, né, e os empreendedores podem fazer para mais mulheres negras entrarem no mercado de trabalho. Acho que primeiro é realizar atividades formativas, né? Então, é estimular que mais meninas e mulheres se aproximem do universo de tecnologia. Se você tem um conhecimento técnico, você pode ajudar e formar mais mulheres negras compartilhando o seu conhecimento. Rever os seus processos de recrutamento e seleção, né? Entender como melhorar a diversidade dos seus times técnicos, que a gente entende que é algo urgente, te dá uma visão mais ampla do seu negócio, das suas necessidades ou do seu cliente, e relacionada também à estratégia da sua empresa, e ampliar o acesso a escolas, né, de tecnologia e inovação, para facilitar o acesso e a permanência dessas meninas e mulheres negras, né, e, obviamente, dar visibilidade para espaços e mulheres brilhantes, né, serem referências para as próximas mulheres que estão por vir no mercado de trabalho. Eu acho que o que a gente pode falar um pouco em relação à solidão, né, no empreendedorismo, acho que a Sawane já falou um pouquinho. A gente não deve se prender a isso, a gente deve olhar para o lado e se apoiar, não só em outras mulheres, né, mas também em empresas como a Fernanda comentou, que estão com esse olhar mais diversos e abertos para poder apoiar
o empreendedorismo afro e a equidade de gênero também, que é bastante importante nas empresas hoje em dia. Acho que é isso, Adri. Muito obrigada, Kelly. Eu sempre subestimo o tempo, gente. Então, deu aqui 20 horas, mas nós vamos ter a nossa rodadinha final, porque eu quero que, primeiro, todo mundo amando aqui. A Drica está comentando com a gente, só elogio, painel maravilhoso, né? Então, eu queria terminar aqui com uma rodada final para que cada uma de vocês dê uma mensagem realmente que ilumine a cada um, cada uma que está aqui participando e nos escutando. Então, vou começar agora com a Fernanda. Fernanda, uma mensagem final aqui. Vou no tweet. Tem uma frase que eu gosto muito da Angela Davis, que fala quando uma mulher negra ela se movimenta, ela movimenta toda uma estrutura junto. E daí, à base disso, eu queria fazer um convite para as mulheres negras que continuem se movimentando, continuem fortes nesse processo de se movimentar, e para as corporações que tragam mulheres negras para esse processo de movimentação, porque isso é rico para todos nós. Isso é bom para os negócios, isso é bom para a sociedade, isso é bom para um todo. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Eu estou muito feliz de ter participado desse painel. Obrigada, boa noite. Obrigada a você, Fernanda. Agora eu vou para a Kelly, então. Kelly, manda uma mensagem aqui para iluminar a gente. Bom, primeiro, gratidão por ter participado, né, deste painel super enriquecedor. Eu acho que lembrar a todas que uma sobe e deve puxar a outra. Então, Fernanda, a gente segue na corrente. O mais importante é que ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, com respeito, com olhar inclusivo, com empatia, nós podemos juntos fazer um mundo melhor aí para todos nós vivemos. É isso. Obrigada. Obrigada, Kelly. Eu já estou quase chorando aqui, não sei porquê, mas hoje acho que eu estou bem emotiva. Sal, agora é com você. Eu vou fazer uma provocação principalmente para as empresas, porque eu acho que esse trabalho do Afrobusiness é fundamental, né, da conexão entre os empreendedores, os afroempreendedores e os detentores de grande capacidade econômica. Não é possível que a questão comercial seja a principal razão para se considerar esse afroempreendedor ou essa pessoa negra que está disposta a ingressar no corporativo. Isso anula toda uma questão de trajetória e faz com que tudo seja muito semelhante até o próprio processo de abolição da escravidão, que foi uma questão comercial entre Portugal e Inglaterra, como já sabemos. E quando se fala que trabalhar com pessoas negras, trabalhar com a diversidade, incluir essa população que um dia, que ainda é abominada da nossa sociedade, impulsiona os negócios, a gente está considerando a mesma estratégia que foi utilizada para abolir essas pessoas negras, de uma certa forma mantendo a escravidão, mas teoricamente abolindo. É importante que a gente reconheça a necessidade de humanização dos corpos negros. E encerro falando principalmente sobre os núcleos de diversidade dentro dessas corporações. Porque eu, enquanto pessoa negra ativista, me vejo obrigada a escolher o núcleo de gênero ou o núcleo de raça, mas eu nunca vou esquecer que a minha raça vem antes do meu gênero. Eu vou para o núcleo de raça, só que isso também precisa ser trabalhado. Eu também sou uma mulher. Então, que as empresas olhem para essas pessoas negras de uma maneira mais humana e reconheçam que foi feito um erro aí, foi cometido e que isso precisa ser reparado não apenas por questões econômicas, mas por questões humanas. Com certeza, Sawane. Temos que fazer porque é certo. Não só porque é a decisão mais inteligente e bom para os negócios. Então, com isso, chamo aqui a Sônia para ela mandar também essa mensagem que ilumine a gente. Eu vou falar uma frase da ONU, mas antes eu queria agradecer imensamente, me iluminou estar aqui. Eu queria deixar o meu Instagram para a gente poder continuar, é sustentabilidade _by_me, e a frase que eu quero deixar, ela é de igualdade de gênero, mas vamos ouvi-la como igualdade, né, até à luz do nosso painel. Ela diz assim: igualdade de gênero não significa que mulheres e homens se tornarão iguais, mas que os direitos, responsabilidades e oportunidades de mulheres e homens não dependerão de eles nascerem homens ou mulheres. É isso.
Gratidão por estar aqui. Obrigada, Sônia. E com isso, agora chamo a Gisela. Gisela, com você, a última mensagem aqui para iluminar. Bom, eu queria dizer que todas nós, brancas, negras, indígenas, orientais, refugiadas, temos essa capacidade de iluminar o mundo, né, de fazer a transformação com a nossa energia, com o nosso empenho, e para isso a gente precisa primeiramente romper a nossa própria barreira, né, acreditar que a gente pode, mesmo que as condições não sejam favoráveis. As condições não são favoráveis. Nós é que precisamos criar, né, essas condições. Como diz o poeta, caminhante não há caminho, só há caminho ao caminhar. Então, eu desejo, né, que todas nós possamos caminhar e sermos essas protagonistas de uma época, assim como as depoentes do filme Mulheres Iluminando o Mundo, e que todas nós possamos iluminar o mundo, como é a nossa... como é inerente a nós mesmas, né? E terminar também agradecendo, sem dúvida nenhuma, Fernanda, Adriana, Kelly, Sônia, Sauane. Nossa, foi uma noite maravilhosa com todas vocês, e agradecer ao público que está nos acompanhando, e acompanhe aí todos os lançamentos, as coisas novas que vão acontecer. Muito obrigada. Eu que gosto de falar muito, vou só falar namastê, que a deusa e o Deus que habite em mim cumprimente a Deus e o Deus que habite em você. E convidar vocês para seguirem aí Mulheres Iluminando o Mundo nas redes sociais, porque as pílulas estão lá, os debates também, se não entram hoje, entram amanhã. Vocês continuem com a gente nessa discussão. Também podem acessar aí os conteúdos direto na parceira aí do projeto, que é a Insaei TV. Muito, muito, muito obrigada.